Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que desperta a curiosidade de muitas pessoas: os sinais do fim dos tempos segundo a Bíblia Sagrada. Vamos explorar alguns dos principais sinais que, de acordo com as Escrituras, indicam que estamos nos aproximando do fim dos tempos. Mas antes, sejam todos bem-vindos ao canal Resumo Bíblico. Se inscrevam no canal caso gostem desse tipo de conteúdo. Deixem também um comentário dizendo se você está preparado para a volta de Cristo. Agora vamos para o vídeo. Jesus nos deixou bem claro o que estará acontecendo nesse período. Jesus nos alerta sobre guerras e rumores de guerras. Nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos. Esses conflitos são um dos sinais de que o fim está próximo. Em Mateus 24, 6 e 7, Jesus diz: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares." Jesus estava falando aos seus discípulos sobre os sinais que precederiam o fim dos tempos. Ele mencionou que haveria um aumento significativo de conflitos entre nações e reinos. Esses conflitos não seriam apenas guerras físicas, mas também tensões políticas e sociais. Hoje, podemos observar que o mundo está repleto de conflitos, desde guerras entre países até conflitos internos, como guerras civis e terrorismo. Além disso, a tensão entre grandes potências mundiais e a proliferação de armas nucleares são preocupações constantes. Esses conflitos podem ser vistos como um cumprimento das profecias bíblicas. No entanto, é importante lembrar que Jesus também nos disse para não nos assustarmos, pois esses eventos são parte do plano divino. Devemos manter nossa fé e buscar a paz em nossas vidas pessoais e comunidades. Em Mateus 24, 12, Jesus diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Jesus estava alertando seus discípulos sobre como a maldade e a iniquidade aumentariam nos últimos dias. A palavra iniquidade refere-se a comportamentos e ações que são moralmente errados e contrários aos ensinamentos de Deus. Hoje, podemos observar um aumento significativo da maldade de várias formas. A violência, a corrupção, a injustiça, falta de amor ao próximo, crimes hediondos, guerras, terrorismo e a exploração dos mais vulneráveis são alguns dos exemplos mais claros nos dias de hoje. Esse aumento pode ser visto como um cumprimento das profecias bíblicas. No entanto, é importante lembrar que Jesus também nos chamou para sermos luz em meio às trevas. Devemos manter nossa fé, praticar o amor e a justiça, e ser exemplos de bondade e compaixão. Outro sinal que devemos nos atentar serão os falsos profetas e falsos cristos. Em Mateus 24, 5, Jesus diz: "Porque muitos virão em meu nome dizendo, 'Eu sou o Cristo,' e enganarão a muitos." Jesus estava alertando seus discípulos sobre a vinda de falsos profetas e falsos cristos que surgiriam antes do fim dos tempos. Esses indivíduos afirmariam ser o Messias ou profetas enviados por Deus, mas na verdade seriam impostores com a intenção de enganar as pessoas. Hoje, podemos observar que há muitos líderes religiosos e figuras carismáticas que afirmam ter poderes divinos ou serem a reencarnação de Cristo. Esses falsos profetas muitas vezes atraem seguidores com promessas de salvação, milagres e revelações especiais. Infelizmente, muitos são enganados e acabam se afastando da verdadeira fé. Esse sinal nos lembra da importância de estarmos firmes na nossa fé e conhecimento das Escrituras. Devemos ser vigilantes e discernir cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos, comparando-os com a palavra de Deus. Jesus nos advertiu para não sermos enganados e para permanecermos fiéis aos seus ensinamentos. Outro sinal será a perseguição aos cristãos. Em Mateus 24, 9, Jesus diz: "Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Jesus estava alertando seus discípulos sobre a perseguição que os seguidores de Cristo enfrentariam antes do fim dos tempos. Ele previu que os cristãos seriam entregues às autoridades, torturados, mortos e odiados por todas as nações por causa do seu nome. Hoje, a perseguição aos cristãos é uma realidade em muitas partes do mundo. Em alguns países, praticar a fé cristã pode levar à prisão, tortura e até à morte. Organizações como a Portas Abertas monitoram e relatam casos de perseguição religiosa, destacando que milhões de cristãos enfrentam discriminação e violência por causa de sua fé. Esse sinal nos lembra da importância de sermos firmes em nossa fé, mesmo diante da adversidade.
A perseguição pode ser vista como um teste de nossa devoção e compromisso com Cristo. Devemos orar pelos nossos irmãos e irmãs que enfrentam perseguição e buscar maneiras de apoiá-los. Outro sinal será a pregação do Evangelho em todo o mundo. Em Mateus 24:14, Jesus diz: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Jesus estava falando sobre a necessidade de que a mensagem do Evangelho fosse proclamada em todo o mundo antes do fim dos tempos. Este sinal destaca a importância da disseminação das boas novas de Jesus Cristo a todas as nações e povos. Hoje, a pregação do Evangelho tem alcançado níveis sem precedentes graças à tecnologia e à internet. Plataformas de mídia social, transmissões ao vivo, podcasts e outros meios digitais permitem que a mensagem de Cristo chegue a lugares antes inacessíveis. Além disso, missionários continuam a trabalhar em regiões remotas, traduzindo a Bíblia para novas línguas e compartilhando a fé cristã. Este sinal nos lembra da nossa responsabilidade como cristãos de compartilhar o Evangelho. Cada um de nós pode contribuir para essa missão, seja através de ações diretas, como evangelismo e missões, ou apoiando aqueles que estão na linha de frente. A pregação do Evangelho é um chamado para todos os crentes e um sinal de esperança de que o reino de Deus está se aproximando. Para concluir, vimos que a Bíblia nos alerta sobre diversos sinais que indicam a proximidade do fim dos tempos, desde guerras e conflitos, falsos profetas, perseguição aos cristãos, aumento da maldade, até a pregação do Evangelho em todo o mundo. Esses sinais nos chamam a estar vigilantes e firmes na nossa fé. É importante lembrar que, apesar dos desafios e das dificuldades, temos a promessa de que Deus está no controle de todas as coisas. Devemos buscar viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, amando ao próximo, praticando a justiça e espalhando a mensagem do Evangelho. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe seus comentários e sugestões abaixo. E até a próxima!